Eu sou Tereza Nogueira, mulher, mãe, delegada de polícia, mas disso tudo você já sabe. Você sabe também que esse podcast tem um objetivo muito especial, que é trazer informação de qualidade para as mulheres que desejam estar mais antenadas sobre seus direitos, mas também para aquelas que precisam sair da violência. Portanto, sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast Chama a Delegada. No episódio de hoje, chamado Câncer, Sexo, Planejamento Reprodutivo e Tabu, vamos explorar o que a medicina tem avançado no que diz respeito ao tratamento do câncer para as mulheres. Para isso, trouxemos uma convidada super especial que aborda esse tema do jeitinho que a gente gosta, com profundidade e leveza. Doutora Natália Ramalho, graduada em Medicina pela UPE, ginecologista formada pelo IMIP, com especialização em ginecologia endócrina, climatério, sexualidade feminina e contracepção pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, além de formação em sexologia clínica pelo Instituto Brasileiro de Ciências Médicas. É fundadora do Ambulatório de Ginecologia para Mulheres Sobreviventes do Câncer, no IMIP, e atua também na Rede Dor, com foco no atendimento a pacientes oncológicas de alto risco. Membro ativa de diversas sociedades científicas nacionais e internacionais, é organizadora do livro Ginecologia e Câncer e uma referência quando o assunto é o cuidado integral da saúde da mulher. É autora do livro Ginecologia e Oncologia, lançado em 2024 pelo IMIP, em parceria com a editora Rubio, e possui diversas publicações em revistas científicas internacionais, abordando temas como citorredução secundária para câncer de ovário recorrente. Resumindo, minha gente, a mulher é uma potência. Não faz chover, mas deixa nublado. Prazer enorme ter você aqui, Natália Ramalho. Muito obrigada por ter dedicado um pouquinho do seu tempo, um pedacinho do seu dia, para estar aqui com a gente, compartilhando seus conhecimentos. Obrigada, Tereza. O prazer é meu de ser convidada para estar aqui com uma mulher feminista, uma mulher que cuida de outras mulheres, debatendo um assunto que é tão importante para a nossa saúde. Isso mesmo. Fiquei super feliz com o livro, um livro belo. Acho que você tem muita coisa para compartilhar aqui com a gente, principalmente no que diz respeito às mulheres sobreviventes do câncer. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu quero saber quem é Natália Ramalho, a médica e a mulher. Bom, eu sou Natália, eu sou uma mulher feminista, eu sou mãe de 2 filhos, sou esposa e adoro o que eu faço. Eu tive uma trajetória que foi acontecendo ao longo da vida, eu não escolhi a medicina, acho que ela que me escolheu. E aí a faculdade eu acabei entrando sempre na questão da saúde da mulher e quando eu vi, eu já era médica, já era ginecologista e me apaixonei pela área. E hoje eu trabalho com mulheres, é o que eu gosto de fazer. Vejo que você é uma apaixonada também pelo trabalho com mulheres. Eu sou uma apaixonada também pelo que faço, me especializei na área, então consigo identificar de longe mulheres que têm esses olhinhos brilhando quando falam de assuntos relacionados às mulheres. A medicina, você já tinha me dito que terminou que a medicina te escolheu, não tinha sido essa a tua primeira escolha. Mas como é que foi dentro da medicina, você se especializou em ginecologia, e daí esse salto para ajudar mulheres sobreviventes do câncer? Como é que esse salto aconteceu? Quando eu acabei a residência de ginecologia, eu fui fazer uma especialização em ginecologia endócrina, que cuida da parte hormonal, de contracepção, de climatério. E aí eu percebi que muitas mulheres que tinham passado por um tratamento de câncer, ou que tinham acabado de receber um diagnóstico oncológico, elas não tinham o cuidado que elas precisavam. Então, muitos profissionais de saúde acabavam tendo medo de cuidar dessas mulheres, medo de que, de alguma forma, o seu cuidado pudesse interferir de maneira negativa no tratamento dessas mulheres. E aí essas sobreviventes são muitas. Hoje o câncer é a segunda doença que mais mata mulheres no Brasil. Então é uma coisa muito frequente e cada vez mais o tratamento está avançando. Essas mulheres estão vivendo mais e elas precisam viver melhor. Então foi aí que eu vi, poxa vida, eu acho que eu queria cuidar dessas mulheres. E que bom que você está cuidando, né?
Vamos falar especificamente desses tipos de cânceres que acometem as mulheres. Você estava me explicando que existem vários tipos de cânceres ginecológicos, é isso? Isso. A gente fala muito de câncer de colo de útero, né? Pelo menos eu que não sou da área, fala muito do câncer de mama. Fala um pouco para a gente sobre todos esses cânceres. Existem outros tipos de câncer que são da área ginecológica, além do câncer de colo de útero? A mulher ela pode ter câncer de todo o seu aparelho genital. Então, desde o ovário, o útero, a parte interna do útero, chamada endométrio, o colo do útero, de vulva, de vagina. Infelizmente, hoje no Brasil, o câncer de colo de útero é o segundo mais frequente em mulheres, né? Apesar de ser um câncer erradicável através da vacina, um câncer rastreável através dos exames de citologia, o preventivo, ele continua sendo um câncer muito frequente. A vacina pode erradicar esse câncer da vida de uma mulher? Isso. O câncer de colo de útero, a gente tem a vacina disponível no Sistema Único de Saúde para meninas e meninos de 9 a 14 anos. E hoje esse programa foi ampliado para adolescentes até 19 anos, tanto meninos e meninas. E essa vacina, ela diminui o risco em 70% de uma mulher desenvolver câncer de colo do útero. Então, a gente tem uma vacina contra o câncer disponível gratuitamente nos postos de saúde e qualquer pessoa dessa faixa etária pode tomar. E os meninos também recebem essa vacina? Isso. Porque eles são um veículo? Além dos meninos serem vetores do vírus HPV e poder contaminar as meninas e levar com que elas tenham, né, no futuro câncer de colo de útero, a vacina também protege os meninos contra verruga genital, contra câncer de canal anal, de orofaringe, de garganta. Então, os meninos também vão ser protegidos por essa vacina. Entendi. Com relação à mama, na verdade, não existe só câncer de mama em mulheres, é isso mesmo, doutora? Isso. O câncer de mama ele é o mais frequente em mulheres, mas ele também acontece em homens. Então, quem teve mama, homem ou mulher, pode ter câncer. E a gente precisa estar sempre atento a essa possibilidade. A gente que não é da área de saúde, a gente termina ouvindo muitas histórias sobre as mulheres que sofrem com câncer. Essa luta tão grande que é o câncer, contra o câncer. Essas mulheres, na sua experiência, você percebe que muitas são, de fato, abandonadas por seus companheiros? Infelizmente, a gente ainda tem uma taxa de abandono muito grande. Não temos dados nacionais, mas dados internacionais mostram que quando mulheres passam por uma situação, né, de saúde que acometem mais, que dão uma qualidade de vida pior, elas sofrem uma taxa de abandono muito maior do que homens na mesma situação. Então, mulheres que têm câncer, por exemplo, elas são muito mais abandonadas por seus parceiros do que os homens que também têm câncer. Isso. Aqui no Brasil a gente não tem dados objetivos, mas é uma coisa notória que a maioria das mulheres elas vêm para consulta desacompanhadas, enquanto os homens geralmente vêm com suas companheiras. A rede pública de saúde, ela está preparada para receber essa mulher que foi abandonada por um companheiro? Ela recebe um tratamento diferente, essa mulher que foi abandonada pelo companheiro? A gente busca sempre melhorar nossas redes de saúde, né? Infelizmente, a gente ainda não tem um atendimento de suporte para todas as mulheres. A gente tenta, né, abarcar elas da melhor forma possível, através de acompanhamento com psicólogos, terapia em grupo, mas a gente ainda não consegue abarcar todas da forma que a gente gostaria. Então, na prática, a maioria termina enveredando por uma terapia privada para tentar lidar com essas questões? A gente consegue muito fazer o tratamento do câncer, isso é muito bom, mas esse acompanhamento, muitas vezes psicológico ou de suporte, a gente ainda tem muita dificuldade. Gente, eu vou mostrar para vocês o livro que Natália Ramalho organizou. Vou te chamar de Natália, viu, doutora? Chamar. Capa linda, Ginecologia e Oncologia. Ela é uma das organizadoras, junto com o George Carvalho, Marcos Caio de Moura e Jurema Teles, que conheço. De onde veio a motivação para esse livro tão bonito, doutora? Veio de uma necessidade específica que vocês identificaram no combate ao câncer? Isso. Esse livro, ele veio da ideia de que se a gente pode, né, promover mais vida, hoje o tratamento do câncer leva com que as mulheres vivam mais, um índice melhor de cura, a gente também queria deixar essas mulheres viverem com mais qualidade. Então, o foco do livro foi para que outros profissionais que lidam com mulheres que fizeram tratamento de câncer possam ajudar elas a ter mais qualidade na sua vida.
seja através de oferecer apoio em questões relacionadas à sexualidade, em questões relacionadas à contracepção, ao próprio envelhecimento, osteoporose. Então, essas mulheres estão vivendo mais e elas precisam viver melhor. E a ideia foi difundir o conhecimento para que outros profissionais também pudessem ajudar essas mulheres nessa busca. Eu observei, folheando o livro, que vocês tratam aí sobre climatério, sexualidade, planejamento reprodutivo. Como o planejamento familiar ele pode hoje ajudar uma mulher? Isso é possível de ser feito também com uma mulher que sofre aí já com as consequências de um câncer? Teresa, a sua pergunta foi muito boa, porque muitas vezes uma mulher, quando diagnostica um câncer, ela fica com tanta ansiedade ou medo que acaba esquecendo da contracepção. Então, a mulher com câncer de mama, por exemplo, ela não pode deixar de evitar a gravidez, porque ela pode engravidar. E se ela engravida e tem esse diagnóstico, isso pode atrapalhar muito o tratamento que ela vai fazer. O tratamento precisa ser interrompido se ela engravidar? Dependendo do tratamento que ela fizer, ele pode ser interrompido ou adiado. E isso pode piorar o prognóstico do tumor que ela está tratando. Então, é muito importante que a gente tenha esse suporte de contracepção numa paciente que, por alguma doença, no caso o câncer, né, seja de mama, um câncer do sistema hematológico, ela, naquele momento do tratamento, ela não pode engravidar. E a gente tem que dar esse suporte. E tem vários meios de evitar a gravidez, através de DIU ou de anticoncepcional, a depender do tipo de tumor e do tratamento que aquela mulher vai fazer. Isso acontece com frequência. A doutora percebe que muitas mulheres já com diagnóstico termina acontecendo de engravidarem durante o processo de tratamento? Isso acontece com uma frequência muito maior do que a gente gostaria, né? No medo e naquela ansiedade, não posso mais fazer nada, não posso mais me proteger, ou tem gente que atribui o uso do anticoncepcional erroneamente a um maior risco de câncer, a um pior prognóstico do câncer, e aí ela para de usar a contracepção. Muitos parceiros se recusam a usar o preservativo, então quando essa mulher descobre que está com câncer, começa o tratamento, ela descobre também que está grávida. E isso pode atrapalhar bastante o tratamento. Então, na verdade, é mito, não tem nada a ver essa história de que a contracepção pode favorecer o acometimento de um câncer? Não, a contracepção ela não aumenta o risco com significância de desenvolver câncer. E aí o tipo de contraceptivo pode variar com o tipo de câncer também. Então, uma mulher que tem um câncer, um tumor, um tratamento que é dependente de hormônio, essa mulher a gente vai preferir métodos não hormonais, por exemplo, como o DIU de cobre, que está disponível no Sistema Único de Saúde, né, nos postos de saúde de forma gratuita, ela pode fazer uso com segurança desse método. Natália, ainda existem muitos tabus, assim, não sou da área da saúde, mas a impressão que eu tenho é que ainda existem muitos tabus quando a gente fala do câncer. Você percebe isso também na sua experiência com relação às mulheres? Existe uma dificuldade, existem barreiras para se falar sobre o câncer abertamente? Sim, quando a gente pensa em câncer, muitas pacientes não conseguem nem dizer esse nome, né? Então, estou tratando aquela doença, eu tive um CA, mas elas não conseguem, algumas, falar em câncer. Quando a gente pensa em câncer, ela é uma doença ameaçadora de vida. Então, muitas pacientes têm medo de morrer, elas têm medo do próprio tratamento, elas têm medo do abandono pelo parceiro, né? A gente como mulher, é acostumada a cuidar, mas a gente não é acostumada a ser cuidada. Isso. E esse é um tratamento que requer ser cuidada. E às vezes a gente não tem alguém que vai dar, né, esse apoio, esse cuidado. Então isso tudinho mexe, né? Eu não vou poder mais cuidar de quem eu já cuido e eu não vou ter quem cuide de mim. E o que é que eu vou fazer? Então, isso tudo carrega um peso muito grande para qualquer pessoa, mas eu acho que para a mulher ainda maior. E aí, pensando, você mesma disse, eu sou mulher, sou feminista, pensando nessa divisão de papéis sociais que a gente tanto vê, aparentemente tão bem definido na sociedade, como você falou, que muitas vezes atribui à mulher a função da cuidadora. E aí, quando ela se vê acometida de uma doença tão grave, muitas vezes, ela se vê perdida. Quem é que vai cuidar de mim? E às vezes ela própria tem dificuldade de aceitar que alguém cuide dela. Você acha que nessa divisão de papéis, esse machismo, essa misoginia termina também interferindo no tratamento dessas mulheres? Interfere sim, porque às vezes até você tem a paciente adia os cuidados porque ela não tem com quem deixar os filhos.
ela não faz o segmento corretamente, não consegue vir às consultas de forma adequada, porque ela não tem com quem deixar essa família dela, ela não pode parar para fazer, porque ela está cuidando também de um pai, está cuidando da mãe. Então, isso tudo influencia de forma negativa, né? Essa falta de rede de apoio que as mulheres acabam tendo por ocupar esse papel, muitas vezes de cuidadora, mas não ter quem cuide delas também. Ou seja, ela termina priorizando a família, mesmo nos momentos em que ela precisa ser priorizada. Isso. Com relação a tabu, doutora Natália, existem tabus também com relação à sexualidade a ser exercida por essas mulheres que estão lutando contra o câncer? Existe tanto pela parte das próprias mulheres, como pela parte, às vezes, dos profissionais e das famílias, dos parceiros. Então, quando a gente tem uma paciente, uma sobrevivente de câncer, e ela vai se queixar, né, de que a vida sexual não está boa, muitas vezes a rede dela vai dizer: mulher, tu já sobreviveu a um câncer, tu não tem do que se queixar. E não é assim. E aí minimiza aquela necessidade dela, muitas vezes. Isso, minimiza e às vezes até descarta, como se aquilo não existisse. Então, a pessoa tem o direito de ter a sua vida, né? Ela está tratando de um câncer, que bom que ela se curou de um câncer, mas e o resto, como é que fica? Então, ainda existe esse tabu. E quando a gente pensa num câncer ginecológico, um câncer que acomete, né, o sistema reprodutor, os órgãos genitais femininos, isso é ainda muito maior. Então, a gente vê aquela mulher que às vezes não tem mais uma lubrificação na vagina, que ela tem dor na hora da relação, o parceiro muitas vezes não entende e diz que ela não quer mais ter relação com ele, que ela não gosta mais dele, que ela está com outra pessoa, quando tudo aquilo faz parte do tratamento. Né? E a gente entra tanto através das perguntas, de conversar, de entender o que está acontecendo, como de minimizar ou tentar realmente fazer com que esses efeitos do tratamento deixem de existir. Existem crenças, por exemplo, de ordem religiosa, existe algum tipo de crença que você já identifica que de alguma forma termina atrapalhando o processo de identificação, por exemplo, do câncer ou com relação ao tratamento? Existe. Então, tem algumas mulheres que elas não procuram o sistema de saúde por medo, por vergonha. Às vezes, o médico é um homem, então ela não admite, ou a família, ou o marido, que ela seja examinada por um homem. Então, essa parte, né, de como ela se porta, né, de como a religião às vezes entra aí fazendo com que ela tenha mais vergonha do seu corpo, é muito importante. No câncer de colo de útero, ou nos cânceres que atingem a pelve, a gente tem um tratamento chamado radioterapia. E essa radioterapia muitas vezes faz com que a vagina fique muito fechada. Então, existe um tratamento chamado dilatação vaginal, que consiste em colocar dilatadores na vagina para que essa vagina não feche. E isso é muito importante porque permite que ela mantenha a vida sexual, mas também permite que a gente acompanhe ela de forma adequada. Então, se a vagina fechar, uma paciente que teve um câncer de colo de útero, por exemplo, eu não tenho como ver, não tenho como examinar e saber que está tudo bem. Só que, ao mesmo tempo, ela é ensinada que ela não pode se tocar, porque aquilo é feio, é sujo. Então, o sexo ainda é feio, Exatamente. Existe uma barreira ainda para ela. Mesmo em mulheres adultas, já com vida sexual ativa. Isso. E que ela usar um dilatador na vagina para que aquela vagina não feche, que aquilo é pecado, que aquilo não pode. Então, isso tudo até atrapalha no tratamento dela. Então, a gente se depara com pacientes que fizeram um tratamento, que a vagina fechou como consequência do tratamento e que elas perdem acompanhamento, que elas não têm mais condição de ser examinadas. E quando a vagina fecha, doutora, faz o quê para continuar esse acompanhamento? Quando a vagina fecha, fica muito mais difícil. A gente tenta, né, conversar com a paciente para tentar abrir essa vagina de novo através, novamente, desse exercício de dilatação. E às vezes a gente não consegue, o acompanhamento ele é de fato perdido. Os exames que a gente vai ter de imagem, tipo uma ressonância, um ultrassom, eles não conseguem mostrar aquilo que a gente só consegue ver a olho nu. E ela acaba tendo prejudicado esse acompanhamento. E quando essa dilatação não é possível posteriormente, cirurgicamente é possível fazer isso? Cirurgicamente é mais difícil. Aquela área que foi irradiada, ela muda a vascularização, ela muda o jeito que o sangue chega ali, muda a forma como ela cicatriza. Então, às vezes, a gente tenta fazer cirurgicamente, mas a cicatrização não é boa e acaba trazendo mais consequências
danosos do que benefícios. E aí pode ser um processo muito mais doloroso. Isso, muito mais doloroso. Então pode acontecer de simplesmente não fazer mais a intervenção para abertura. Isso. E aquela mulher ficar com a vagina fechada e sem acesso ao útero. Sem acesso ao útero. Isso dali, além de atrapalhar muito o acompanhamento dela, acaba, né, a vida sexual. Isso é muito delicado, doutora. Acho que vale até um alerta, né, para as mulheres que estão em tratamento, que você falou que fazem radioterapia, a necessidade urgente de que elas não permitam que essa vagina feche e que façam tudo que os médicos mandarem, sigam as orientações direitinho para não terem um prejuízo como esse. Isso é muito importante. Nos serviços onde são acompanhados de radioterapia, geralmente é o médico ou o enfermeiro do setor, eles orientam a fazer esses exercícios. E as pacientes precisam realmente seguir as orientações para que não tenham esse resultado negativo decorrente de um tratamento que é fundamental para que ela tenha aí a melhora dessa doença. Eu percebo, pelo menos desde que eu comecei a ser acompanhada por uma ginecologista, uma pergunta é muito frequente, né? Você tem caso de câncer na sua família? Câncer de colo de útero, câncer de mama? Quando a gente pensa nessas mulheres que têm, acho que a gente poderia falar de uma predisposição hereditária nesses casos, quando existe histórico, minha mãe, minha avó teve um determinado tipo de câncer. Essa mulher, que é descendente de uma mulher que teve um câncer de colo de útero, por exemplo, essa predisposição hereditária minha, desperta em mim que necessidade em termos preventivos? O que eu posso fazer para tentar dificultar ou impedir que esse câncer chegue na minha vida? Ótima pergunta, Tereza. A gente tem cânceres que têm relação com a hereditariedade e outros que não. Então, por exemplo, o câncer de colo de útero não tem componente hereditário. Então, se minha mãe teve câncer de colo de útero, não aumenta o risco de eu ter câncer de colo de útero. Ele é um câncer relacionado ao vírus HPV e que a vacina... Que você adquire por meio externo, é isso? Isso. 80%, a gente estima, de cada 10 mulheres, cada 10 pessoas, na verdade, 8 vão entrar em contato com esse vírus. Mas a maioria vai conseguir que o próprio organismo elimine o vírus. Uma parcela pequena da população, esse vírus não vai ser eliminado. E aí, essa parcela da população pode desenvolver esse câncer. Então, para evitar que isso aconteça, a gente tem a vacina, que deve ser feita preferencialmente antes do início da vida sexual. E essa vacina disponível no SUS, ela diminui o risco em 70% de ter esse tipo de câncer. E também tem os exames de prevenção, de citologia oncótica, que a gente faz nos postos de saúde, também na medicina suplementar, que ele faz com que a gente detecte uma lesão pré-maligna, pré-cancerosa, e ela pode ser tratada antes que vire câncer. Fazer isso uma vez por ano resolve, doutora? Hoje o Ministério da Saúde recomenda fazer a primeira prevenção aos 25 anos, repetir com 1 ano. Se as duas vierem negativas, a gente passa esse rastreio para cada 3 anos. Existe uma proposta que vai ser feito o rastreio através do exame do HPV, que vai ser implementado ainda no Sistema Único de Saúde, e um rastreio com o exame HPV negativo, o exame vai passar a ser feito a cada 5 anos. Então, é um exame que não é tão frequente, não é doloroso, que é disponível, que pode evitar, né, que a gente tenha câncer. No caso das mulheres com mais de 40, precisa fazer todos os anos? Aí elas entram no mesmo rastreio. 2 exames negativos, a gente passa a fazer a cada 3 anos. Para câncer de colo de útero. Já em relação a outros tipos de câncer, por exemplo, câncer de ovário, esse câncer de ovário tem uma grande relação com a hereditariedade, né? Então, a gente tem uma atriz muito famosa, Angelina Jolie, e a Angelina Jolie ela foi diagnosticada com a mutação do gene BRCA. A mãe dela teve câncer muito jovem, morreu de câncer e ela descobriu que tinha mutação. Então, no caso do câncer de ovário e de mama, a gente tem esse componente hereditário muito bem descrito. Sim. E a Angelina optou por uma cirurgia que a gente chama de cirurgia redutora de risco. Que foi bem radical, né? Que foi bem radical. Ela fez uma adenomastectomia, que é a retirada da glândula da mama. Ela preserva a pele e o mamilo e a areola. Coloca Mas tira por dentro tudo. Por dentro tudo. Vira literalmente um saco vazio, aquela mama, é isso? Exatamente. E bota a prótese para fazer a reconstrução da mama. Então, esteticamente, a gente não vê grandes diferenças, certo?
Às vezes até fica mais bonito, Às né? vezes até fica mais bonito. Mais firme. Até mais bonito. E ela fez também a retirada dos ovários, porque ela tinha um risco muito alto de ter câncer de ovário. O câncer de ovário é muito perigoso, doutora? O câncer de ovário ele é muito raro, mas ele é muito agressivo. Então, o câncer de ovário, hoje não tem nenhum exame que possa rastrear o câncer de ovário. Não adianta fazer ultrassom uma vez por ano pensando em rastreio de câncer de ovário. E é um câncer que, quando diagnosticado, geralmente ele é diagnosticado muito avançado. Então, ele é muito raro, mas ele é muito agressivo. Por isso que levou a Angelina a fazer a cirurgia de retirada dos ovários. Então, ela descobriu que tinha uma predisposição através de um rastreamento genético, Isso, um exame sanguíneo? Um exame de sangue. Ela tinha uma história familiar que levou com que ela fizesse esse exame genético. E uma vez que ela descobriu que ela tinha esse risco muito maior do que a população habitual, ela fez as cirurgias redutoras de risco. Entendi. Então, é aconselhável para aquela mulher cuja mãe, por exemplo, morreu de um câncer de ovário, que ela faça esse rastreio. É aconselhado para todas as pessoas que têm história familiar de câncer, investigarem se essa... Independente se for de ovário ou não. Isso, investigarem se essa história levaria a um risco maior de um câncer hereditário. Então, a gente tem, por exemplo, quem teve câncer de intestino, né? Tem uma síndrome chamada síndrome de Lynch, que pessoas com câncer de intestino, né, se preencherem os critérios do exame e comprovar, são pessoas também que têm mais risco de ter câncer de útero, de endométrio e de ovário. Então é importante que todo mundo que tem história de câncer na família converse com seu médico profissional de saúde para que ele possa avaliar se essa história da família ela aumenta, confere um risco maior para que essa pessoa tenha câncer e que indique, se for o caso, o teste genético. E, de fato, o câncer de intestino é agressivo, como a gente costuma ouvir dizer? O intestino, não. Ele não costuma ser tão agressivo se diagnosticado precocemente quanto o de ovário, por exemplo. A gente tem câncer de ovário, câncer de pâncreas e melanoma, que é um câncer de pele, que são os cânceres muito agressivos, né? Mas o câncer de intestino, ele costuma não ser tão agressivo se diagnosticado precocemente. Quais são os cânceres mais comuns em mulheres? Hoje no Brasil a gente tem o câncer de mama, em primeiro lugar, câncer de intestino e em seguida o câncer de colo de útero, que é uma coisa que deixa muito triste, porque é um câncer que tem de fato forma de prevenir, seja através da vacina, seja através do diagnóstico de lesões pré-neoplásicas, que é na prevenção. Para você ter ideia, em Pernambuco, o câncer de colo de útero é o segundo mais frequente. Nos Estados Unidos, o câncer de colo de útero não está nem entre os 20. Na Espanha, ele é o 11º. E a gente ainda está com o segundo câncer mais frequente. Ou seja, a gente precisa fazer o dever de casa, né? Em que nós estamos falhando, doutora, na sua opinião? Quando a gente tem um câncer que é o segundo colocado no estado, e em outros países, por exemplo, como nos Estados Unidos e na Espanha, esse câncer já está lá numa escala muito posterior à nossa. A gente está errando primeiro em não vacinar nossas crianças, né? E segundo, em não fazer a prevenção. Porque a gente vê que muitas mulheres fazem seus exames com a frequência adequada, mas tem aquele grupo que nunca faz. E é um grupo muito grande ainda. Ou que só procura o sistema de saúde quando já tem algum sintoma. Quando tem dor na ter-relação, ou quando tem um sangramento anormal, e aí já tem um diagnóstico de câncer. Então não adianta aquela mesma parcela da população fazer seu exame periodicamente, enquanto uma boa parcela ainda está descoberta. Natália, a gente já falou um bocado aqui sobre câncer, mas de uma forma muito simples, o que é esse bendito desse câncer que acomete tantas mulheres no país? O câncer é a multiplicação desordenada das células. Nossas células estão o tempo todo se multiplicando, se dividindo. E morrendo também. E morrendo também. Só que a célula do câncer, ela perde essa capacidade de morrer. Ela começa a se multiplicar de forma desordenada e começa a se espalhar para outros órgãos. E ela acaba levando ao dano nesses outros órgãos, o que faz com que o câncer, se não tratado, possa levar a um prognóstico e à morte.
Então é uma célula que quer ser eterna. É uma célula que quer ser eterna. À medida que ela vai se multiplicando de forma desordenadamente, ela começa a consumir o próprio organismo. Ela precisa requerer mais energia para se manter, e aí ela começa a se espalhar, e isso faz com que, em última análise, leve à morte daquele organismo. Entendi. Eu percebo que algumas pessoas, e sei que isso é errôneo, mas algumas pessoas parece que têm medo de tocar em alguém com câncer. Afinal, doutora Natália, alguém pode contaminar alguém com câncer? Não. Explica isso pra gente. Câncer não é contagioso. A gente não pega câncer de ninguém. A gente não passa câncer para ninguém. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, o vírus do HPV, que é relacionado ao desenvolvimento do câncer, que pega através da relação sexual. Mas pegar o vírus do HPV não significa que vai ter câncer. 80% da população tem contato com o vírus do HPV. Então, câncer não pega, câncer não passa. Ou seja, minha gente, vamos parar com isso. Vamos cuidar bem daquelas pessoas que a gente ama e que estão acometidas por essa doença, porque tudo que elas não precisam é do nosso preconceito. Isso. Não é verdade? Doutora, eu vejo que no livro você fala também sobre climatério, menopausa. Vamos desmistificar. Existe uma diferença entre climatério e menopausa? Define esses termos para a gente. Menopausa é a última menstruação. A gente só pode dar o diagnóstico de menopausa quando a mulher já tem 1 ano da última menstruação. Isso é menopausa. Climatério é o período. Climatério é uma coisa muito mais ampla. Então, antes da menstruação terminar, de completar esse 1 ano da última menstruação, então, antes da menstruação terminar, a mulher passa por várias mudanças, onde os hormônios começam a ser produzidos de uma forma diferente do que eles eram produzidos antes. Então, ela vai começar a ter flutuações hormonais, momentos com os hormônios mais altos, momentos com o hormônio mais baixo. Isso vai influenciar no humor, na disposição, é onde geralmente começam a surgir aqueles calorões, mas a menstruação ainda está. No climatério já aparece esse calorão. Isso, no climatério. E o apetite sexual? Tenho que perguntar, porque as mulheres querem saber. E o apetite sexual no climatério, já existe uma repercussão sobre isso? A sexualidade feminina ela é muito mais complexa do que a sexualidade masculina. Então, quando a gente fala em apetite sexual, em libido, ele é influenciado por vários fatores. Um deles é o hormonal. A gente não pode esquecer que o hormônio influencia, assim, na receptividade, no apetite sexual dessa mulher. Outro deles é o meio, é o contexto. Então, muitas vezes, essa fase do climatério, ela vem rodeada de outras questões. Então, a gente tem... Como, por exemplo? Saída de filhos de casa, o karma do envelhecimento. Então, muitas mulheres, né, vão atingindo ali os 45, os 50 anos. A gente tem um etarismo muito grande na nossa sociedade, onde é cobrado aquela mulher manter uma imagem que ela não tem mais, como se aquilo fosse uma coisa negativa. Muitas vezes, o marido também entra em alguma questão, né, no trabalho, tudo isso vai influenciar no apetite sexual. O climatério, a menopausa influencia, mas ele não é o único vilão nessa história. Entendi. Então a gente tem que observar de maneira sistêmica a situação da mulher naquele período. Normalmente acontece aí na faixa dos 45, 50 anos? Isso. A maioria das mulheres vai entrar na menopausa entre os 45 e os 55. No Brasil, a média é os 50 anos. Média 50 anos. Isso. E o climatério, ele pode durar alguns anos? Pode, o climatério pode durar alguns anos. Pode começar por volta dos 38, 40, em mulheres que começaram mais jovens, e pode durar até os 55, 60 anos. Então, é um período muito grande, é um período que vai variar de mulher para mulher. Todas vão ter esse calorão? Não, todas não vão ter. A gente estima que em torno de 80% das mulheres vão ter esse calorão. É muita gente. E o que fazer com esse calorão, hein, doutora? Pois é. Assim, já estou pensando em mim aqui no futuro, minha gente. A notícia boa é que tem tratamento, tá? Hoje a gente tem vários tratamentos validados pela ciência, com medicações que são vendidas em farmácias comuns e que vão melhorar muito a qualidade de vida e com um bom perfil de segurança para quem está passando por essa fase. E essa medicação realmente dá uma controlada no calorão? Dá uma controlada muito boa. A gente tem os métodos hormonais para tratar os calorões. E para aquelas mulheres que não podem, por alguma razão, a gente usa o tratamento não hormonal dos calores.
Ainda existe muito tabu com relação ao uso dos hormônios? Ah, demais. Eu costumo dizer que nosso corpo ele é cheio de hormônio e nosso corpo não funciona sem hormônio. A tireoide produz hormônio, o pâncreas produz hormônio, a glândula suprarrenal produz hormônio e o ovário é só mais um órgão que produz hormônio. E às vezes essa falta do hormônio do ovário faz de fato muita falta para a gente. Seja na qualidade de vida, seja naquelas mulheres que entraram na menopausa muito jovens. Você, para ter noção, quem entra na menopausa antes dos 40 anos e não faz a reposição do hormônio, essa mulher tem um risco maior de morrer do que aquela que entra na menopausa aos 50. Então, o hormônio faz muita falta. Um risco maior de morrer se não fizer essa compensação hormonal? Isso, exatamente. Tem mais chance de ter infarto, mais chance de ter derrame, mais chance de ter osteoporose e mais chance de morrer se ela não fizer o tratamento hormonal. Gente, pelo amor de Deus, vamos fazer essa reposição hormonal direitinho. Já deixa aqui mais um alerta da doutora para gente. É isso aí. Doutora, com relação, eu vi que você fala com muito carinho com relação aos cuidados compassivos, né, às mulheres sobreviventes do câncer. O que são as mulheres sobreviventes? Quando a gente fala de sobreviventes, eu já imagino assim, que foi uma mulher que lutou contra o câncer e sobreviveu. Mas na leitura que eu fiz da nossa conversa, aparentemente essa sobrevivente não é só essa que venceu o câncer. O que é uma mulher sobrevivente do câncer e em que consiste esses cuidados compassivos para com essas mulheres? A gente considera a sobrevivente desde o momento do diagnóstico, antes mesmo de iniciar o tratamento. A gente já considera ela como sobrevivente de câncer. E esse conceito hoje ele tende a ser ampliado para aquelas mulheres que também não têm o diagnóstico de câncer, mas que têm um risco. Predisposição. Isso, tem uma predisposição, um risco que é maior do que o risco da população habitual de ter câncer também. A gente considera essas mulheres como mulheres que precisam de um cuidado diferente, de uma atenção especial. Então, desde o diagnóstico oncológico, e durante toda a sua trajetória, ela vai ser considerada sobrevivente, e também aquelas mulheres de alto risco de predisposição, elas também podem ser consideradas sobreviventes. E aí, quando a gente fala em cuidados compassivos, são aqueles cuidados que ultrapassam a saúde apenas. Né? A gente não está procurando apenas que essa mulher trate esse câncer, apenas que ela seja curada, ou apenas que ela tenha uma sobrevida maior. A gente faz com que ela tenha esses objetivos, lógico, mas com qualidade de vida, com o manejo das questões que são envolvidas nisso tudo. Então, a gente vai ter desde questões relacionadas a os fogachos, os calorões, que muitas vezes eles vêm do tratamento do câncer, relacionados à sexualidade. Muitas mulheres apresentam dores articulares pelo tratamento do câncer. Então, todos esses outros cuidados fazem parte dos cuidados compassivos que são fundamentais para os sobreviventes. Esses cuidados compassivos, eles não são exercidos apenas pelas médicas ou médicos especializados no combate ao câncer. Existem outros profissionais também que agem ali na atenção básica a essas mulheres? O cuidado multidisciplinar ele é fundamental. Quando a gente consegue aliar forças, a gente tem o fisioterapeuta que pode ajudar, tem a psicologia, tem a odontologia. A gente consegue se fortalecer, ampliar a rede de cuidado e melhorar a qualidade de vida das sobreviventes. Para aquelas que estão em tratamento ou pós-tratamento do câncer, quais os cuidados que a doutora considera básicos para que elas enfrentem e continuem dando atenção em casa? Primeira questão é buscar suporte emocional, né? Seja através de um profissional de saúde, seja através da sua rede de apoio, amigos, familiares, é muito importante para que você tenha mais disposição e possa ir enfrentar seu tratamento. Também é fundamental a alimentação adequada, é fundamental se manter ativo, ter atividade física na medida, obviamente, que aquele tratamento te permite. A atividade física melhora a disposição, melhora as dores e faz com que você consiga também enfrentar isso de uma forma mais suave. Cuidados com higiene pessoal, cuidados odontológicos e seguir a recomendação dos profissionais de saúde que estão cuidando de você. Cuidados odontológicos. Me surpreendi com esse cuidado. Existe uma repercussão
sobre aquelas pacientes que estão tratando câncer no que diz respeito à saúde bucal? Isso, existe sim. Ao depender do tipo de câncer ou do tipo de tratamento, pode ser afetado a saúde bucal. Então, existe um tratamento específico para câncer de mama, que a gente usa uma medicação, que pode aumentar o risco de ter necrose na mandíbula em pacientes que não têm um cuidado dentário adequado. Então, a gente mexe ali de uma forma global naquele organismo. A gente precisa estar bem cuidado, a gente precisa cuidar dos dentes. Pacientes que fizeram tratamento de câncer de mama, por exemplo, fizeram a linfadenectomia, retirada dos linfonodos axilares. Essas pacientes têm que ter muito cuidado quando for fazer as unhas, elas não podem machucar os dedos, né? Tirar aquele famoso bife. Então, a gente tem que cuidar daquela mulher de uma forma geral. Então é melhor ela até cuidar das unhas em casa, né? Isso. Ou ter o seu próprio alicate, é isso? É não tirar o bife. Não tirar o bife. Não, ela pode pintar, mas ela não pode, porque isso pode levar a um risco muito maior de infecção. Ok, tá vendo? Estou descobrindo muitas coisas aqui nessa nossa conversa hoje. O que toda mulher precisa saber com relação à prevenção do câncer? Que você diria, olha, toda mulher tem um deverzinho de casa que você tendo predisposição ou não, você precisa fazer como mulher. Excelente. Então, em primeiro lugar, para diminuir o risco de ter câncer, atividade física e alimentação adequada, manter o peso adequado. Isso diminui muito o risco de ter câncer de mama, câncer de endométrio, por exemplo. Consumo de álcool responsável. Excesso de álcool aumenta o risco de câncer de mama, aumenta o risco de outras neoplasias. E fazer os exames de rastreio. Então, além de fazer os cuidados de atividade física, alimentação, manter o peso, não ingerir álcool em excesso, fazer a mamografia para as mulheres, a prevenção do câncer de colo de útero, que a gente chama de Papa Nicolau, a citologia, tem que fazer para evitar ou diagnosticar precocemente. Especificamente para as mulheres que já tiveram câncer. É possível, você tem acompanhado mulheres que tiveram um tratamento bem sucedido e conseguiram erradicar o câncer? Ou existe uma recorrência muito grande? A gente tem uma taxa hoje cada vez maior de cura de câncer. Então, a gente, para esse termo cura, é um termo que é meio complexo em medicina, mas a gente considera a paciente curada depois de 5 anos de tratamento, onde a doença não voltou nesse período. Então, quanto mais a medicina evolui, quanto mais cedo eu descubro o câncer, maior a chance de eu ter essa cura. E aí tem pacientes que fizeram o tratamento que vão morrer lá para os 80, 90 anos, bem velhinhas. E vão ter sem nunca mais ter de novo. Sem nunca mais ter de novo. Essas que tiveram, digamos que uma determinada mulher teve um câncer, fez um tratamento, passou ali por todo o acompanhamento, 5 anos, ele não teve recorrência. Essa mulher, depois desses 5 anos, ela precisa continuar fazendo algum tipo de monitoramento ou é vida que segue e está tudo certo? Ela vai entrar no mesmo monitoramento da população habitual. Normal. Depois desses 5 daquela anos. que também nunca teve câncer. Isso, daquela que também nunca teve câncer. Esse monitoramento com os exames anuais. E se ela teve, tratou, e durante todo esse período de 5 anos nada mais surgiu, ela vai fazer o acompanhamento aí mais pontual. E a gente tem que sempre alertar que a paciente fique atenta para o seu próprio corpo. Né? Como todo mundo, qualquer alteração, qualquer mudança, procure o serviço de saúde, senão ela vai fazer o acompanhamento habitual. Doutora, é aquele autoexame da mama que a gente escuta desde pequenininha, que tem que fazer o autoexame da mama. Aquilo funciona mesmo? É possível detectar com aquele autoexame o início de um câncer? Hoje a gente não usa mais o autoexame como a gente aprendia antigamente. O que a gente usa é a orientação de esteja atento ao seu corpo. Então, se você notar qualquer diferença, qualquer mudança, procure o serviço de saúde. O autoexame, ele detectava muitas alterações, mas também coisas que eram normais, muitas vezes eram confundidas com alterações. Então, hoje a gente orienta a ficar atento. Qualquer mudança, né? Se tinha um caroço na mama, o mamilo mudou, ele era para fora, de repente o mamilo ficou um pouco mais para dentro, ou teve alguma retração, algum líquido saindo do mamilo, procura o serviço de saúde. Alteração de coloração.
é algo que chame a atenção e que vale a pena procurar um profissional? Mudou a cor da pele, né? Surgiu algum sangramento pelo mamilo, ou só sentiu algum caroço, o mamilo de repente ficou para dentro, já era para fora. Então, isso tudo deve levar a procurar. Também, em relação à parte ginecológica, mudança do padrão menstrual, sangramento durante a relação sexual, isso tudo deve levar a mulher a procurar o serviço de saúde. Mas a mudança do padrão menstrual pode também ser um indicativo do climatério? Pode. E aí, na dúvida, a gente sempre deve procurar o serviço para que seja melhor orientada. Uma menstruação que vinha todos os meses, de repente ela deixa de vir, a gente vai procurar por um lado, por um caminho. Mas se ela passa a vir com muita frequência, ou uma mulher que já parou de menstruar aos 50, de repente aos 55 ela volta a sangrar. Então, isso aí precisa ser investigado. Com relação à autoestima, Natália, como cuidar da autoestima dessa mulher que hoje está ali, é uma sobrevivente, está lutando contra o câncer? A autoestima ela é muito impactada no tratamento oncológico. E quando a gente fala em câncer ginecológico, a gente está mexendo com os órgãos reprodutores. Com um conceito, inclusive, de feminilidade. Né? Uma mulher sem útero, às vezes, ela tem aquele conceito de ficar uma mulher oca. Não sei se você já ouviu, mas já ouvi falar. Ela está oca. E a gente tem que desmistificar isso. A mulher que faz uma cirurgia ginecológica, que ela tira o útero, ela não está oca. Uma mulher que faz a cirurgia de mama, a mama ela acaba sendo muito mutiladora na autoimagem. Então, a gente tem a questão, né, médica de buscar a reconstrução da mama. Hoje, o Serviço Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde, ele oferece reconstrução. Então, na hora de fazer a cirurgia, a gente tenta fazer cirurgia menos mutiladora, oferecer reconstrução imediata ou a reconstrução tardia, mas também tem que trabalhar com essa autoimagem dela. A gente entende que a imagem muda, né? Às vezes, dependendo do tratamento, o cabelo cai. E aí, a forma que ela vai ressignificar essa imagem, né? Não é a imagem que eu estava acostumada a ver no espelho. E agora? A gente tem que trabalhar com a ressignificação dessa imagem. Não necessariamente pior, mas diferente. E um diferente que eu não escolhi. É diferente da mulher que vai e decide cortar o cabelo. Eu decidi. Mas ela não escolheu passar por aquilo. Não foi ela que escolheu essa imagem. Então, tem que ser muito bem trabalhado. A gente acaba focando em outras qualidades, né? Se não é o cabelo agora, mas o que é que você vê bonito em você? Seria a mão, o pescoço? Vai focando em qualidades pessoais também. Às vezes essa mulher tem um parceiro que acha ela bonita, que elogia, mas ela não se vê mais daquela forma. Então, ela precisa trabalhar junto com a equipe, junto com os profissionais, para que ela passe a se enxergar de uma outra forma, não necessariamente pior nem melhor, mas diferente. Como mexe com a autoestima da mulher, não é? Recentemente nós entrevistamos aqui Clélia, cineasta, foi quem produziu esse filme que está agora em cartaz, Câncer com Ascendente em Virgem. Um filme que me surpreendeu bastante, e eu particularmente assisti. E todas essas etapas, todas essas coisas que você falou com relação ao câncer, é impressionante como a gente identifica ali em cada cena daquele filme. E o quanto a autoestima, eu acho que é fundamental. Quando a autoestima está boa de alguma maneira, se é que a gente pode usar até esse termo, que a autoestima está bem, está boa, essa mulher tem maiores chances de lidar com uma doença que pode ser tão traiçoeira e tão agressiva, não é, doutora? Quando a gente tem uma paciente que já tem uma autoestima melhor, ela tende a passar por aquilo de uma forma mais suave. Quando o meio também que ela vive joga essa autoestima, essa mulher para cima, ela tende a passar aquilo de uma forma mais suave. Um dado interessante é que mulheres que se relacionam com mulheres, elas buscam menos cirurgia de reconstrução da mama. E elas ficam mais satisfeitas com o resultado da mastectomia do que mulheres que se relacionam com homens. Então, para você entender como aquele meio é importante, né? Porque a mulher é a mulher. Mas se a parceria é com a outra mulher, muitas vezes ela fica mais satisfeita. A aceitação é maior. E talvez até sejam menos abandonadas do que quando se relacionam com a gente não tem números sobre isso, mas a impressão é que talvez esse abandono seja de fato menor. Justamente porque a gente
acostumado, a gente aprendeu a cuidar. É verdade. De alguma forma, talvez esse estereótipo que terminou nos cabendo, de alguma maneira, interfira, trazendo um resultado melhor no que diz respeito à relação afetiva. Doutora, eu quero lhe pedir, de uma maneira muito especial, que você deixe uma mensagem para as nossas mulheres, as mulheres que assistem a gente, aquelas que não têm diagnóstico de câncer, mas que precisam cuidar da saúde delas de uma forma adequada. Deixe uma mensagem para elas, olha para cá. A gente é acostumada a cuidar dos outros, a gente precisa também se cuidar. Tá? O sistema de saúde está aí. A gente precisa buscar o nosso tempo, as nossas condições, porque a gente cuida muito dos outros, não para olhar para a gente. Se cuide, se ame, se procure. E aí isso daí vai levar a uma melhor qualidade de vida, uma melhor sobrevida e vai propiciar também que a gente esteja mais disposto para cuidar dos outros. E o que é básico? O que você diria se agora aqui uma mulher que está aí lutando contra o câncer é uma sobrevivente? O que você diria para ela como essencial para que ela conte essa história daqui a alguns anos como aquela que venceu o câncer? O câncer não é o fim, o câncer é só uma etapa. E essa etapa vai passar. A gente está aqui junto, a gente tem várias formas, né? Tanto em relação ao tratamento, como em relação à qualidade de vida. E aí essa fase, ela não vai durar para sempre. Nada é para sempre. E aí, muita força, coragem para enfrentar essa etapa. E mais para frente a gente vai ter uma vitória. É isso aí. Doutora, deixa a sua rede social. Bom, eu estou no Instagram com o nome Natália, com TH Ramalho. Vocês podem me seguir lá. De vez em quando eu posto algumas dicas sobre saúde, alguns comentários. Mas estou lá no Instagram. É isso aí. Muito obrigada. Essa conversa de hoje foi uma conversa, sem dúvida, muito especial. A mim esclareceu bastante, então eu imagino que para as mulheres que nos acompanham também. Você trouxe experiências essenciais que vão fazer a diferença na vida de muitas mulheres. Pode ter certeza, doutora. Muito obrigada. Obrigada a você, Tereza. Eu fiquei muito feliz por estar aqui hoje. Eu gosto de trabalhar com mulheres, eu gosto de falar com mulheres. E essa oportunidade para mim foi única. Apesar de ser muito tímida, estar aqui morrendo de vergonha, eu fiquei muito feliz de ter essa chance de falar para você e para outras mulheres. E nós também. Eu sei que posso falar em nome de todas as nossas ouvintes. Hoje foi uma noite especial e que trouxe clareza sobre muitas coisas, inclusive para mim. E aí, gostou dos conhecimentos aqui partilhados? Algo que foi dito aqui fez diferença para você? Se fez, já sabe. Curte, comenta, compartilha com as amigas, com os amigos, com a família, com todo mundo. O episódio de hoje teve o apoio da Astral Veículos, Paz Contabilidade, Trio Comunicação, Instituto Faneco, Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife, Partiu Entrega. A você, ouvinte, muito obrigada por sua companhia. Temos um encontro mais do que marcado na semana que vem. Você já sabe, te espero aqui. Me chama a delegada, um cheiro no seu coração e até o nosso próximo episódio.